paz do Senhor Jesus, meu querido amado irmão em Cristo Jesus, ou Shalom Arume, sejam bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Robaina, amigos da parte de Deus, e faço esse vídeo como o último vídeo da série O Estado Atual da Igreja. E hoje trazemos o nosso último convidado, o homem de Deus, que vai deixar aqui ficar o seu nome e vai se apresentar. Então, se você é novo nesse canal, por favor, subscreva-te e ative o sino das notificações rumo aos subscritores que vocês mesmos irão nos proporcionar. Homem de Deus, por favor, diga o seu nome. E, pode se apresentar. Shalom, Igreja de Cristo. Aqui é o ministro Mauro da Igreja Awake Grace Minister. Uau, louvado seja Deus. Vamos logo diretamente ao nosso assunto, ministro Mauro. Gostaria de saber, a partir de si, qual é a análise que você faz do estado atual da igreja? Digamos isso não só em Moçambique, mas um ponto, uma visão talvez geral, podemos assim afirmar. É difícil dar uma visão geral, porque primeiro tenho que estar inserido de uma forma geral para poder classificar o estado atual das igrejas. Então, falando cá em Moçambique, podemos aqui analisar em algum momento e dizer que as igrejas atualmente estão a fazer o seu trabalho, mas ainda há um grande desafio pelo qual nós como igreja somos chamados a corresponder com isso. Louvado seja Deus. Então, na abordagem que fizeste, eu não ouvi falar aqui talvez de um ponto, mas se nós formos fazer uma comparação entre a igreja primitiva e a igreja atual, qual é o posicionamento que você faz diante dessas duas questões em estudo? A igreja primitiva, na minha observação, ela tem muito para ensinar a igreja atual, visto que a igreja primitiva, ela leva como exemplo aquilo que foi deixado pelo Senhor Jesus Cristo. Eles deram continuidade ao idem, que é a pregação principal do Senhor Jesus Cristo. Não somente nesta componente, quando deixa o Espírito Santo lá na igreja, há 120 homens que foram transformados radicalmente pelo Espírito Santo e eles fizeram grandes trabalhos que nós hoje não fizemos. Então estamos a dizer que 120 no Antigo Testamento eles foram capazes de mudar a história da humanidade. É diferente hoje. Então, querendo comparar entre linhas, a igreja atual que somos nós temos muito a aprender com a igreja primitiva. Uau! Então, no seu posicionamento, eu gostaria de saber, se a igreja primitiva tem algo muito para ensinar. O que a igreja primitiva deveria ensinar à igreja moderna ou atual sobre preceitos que a igreja atual não está a praticar? Tu vais ver uma coisa, meu amado, em que a igreja primitiva, como eu estava a dizer, ela centralizou-se muito mais no evangelho de arrependimento que o Senhor Jesus Cristo pregava. Então, a base que a igreja primitiva teve foi o evangelho do arrependimento. É diferente com a igreja atual. Primeiro ponto, o evangelho de arrependimento. A igreja primitiva ilustrava sempre Cristo como a figura principal do evangelho. E todos aqueles que aceitaram Jesus Cristo na antiguidade, quis dizer, eles aceitaram na base da pregação do arrependimento. Diferente hoje. Hoje muitas igrejas, poucas igrejas que pregam verdadeiramente o idem, o pregar o evangelho a toda criatura que está sobre a terra, para que estes possam alcançar a salvação por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Poucas igrejas que estão firmadas ainda a pregar a verdade. Muitas igrejas atualmente, hoje em dia, estão mais firmadas em pregar um evangelho que traz prosperidade ao homem, ou seja, pregam vida nesta vida. E vida nesta vida não produz arrependimento. Não leva um ser humano, um crente, uma alma a aproximar-se diante de Jesus Cristo. Então, querendo comparar mais uma vez, a igreja primitiva para mim ainda dá um ponto em relação à igreja atual. Louvado seja Deus. E na sua opinião, quais são as dificuldades que a igreja atual está a enfrentar, que você acha que sim, estamos a enfrentar esses problemas? Quais são, você como homem de Deus, você como um ministro da parte de Deus, quais são as dificuldades que você vê que a igreja está a enfrentar essa dificuldade? É importante sempre que nós vamos voltar na igreja primitiva. Na igreja primitiva nós vamos ver os apóstolos, a união que eles tinham um para com os outros. A palavra de Deus diz que cada um partia as suas fazendas ou vendia as suas fazendas e dividiam o dinheiro entre eles. Ok, isso mostra que ali eles tinham uma dedicação um para com os outros, ou seja, a união. Atualmente as igrejas hoje em Moçambique não têm união. Se eu sou um apóstolo da minha igreja, eu não posso me aliar com outro, porque a doutrina que eu carrego
a doutrina que ele carrega, a fé que eu professo e a fé que ele professa, em algum momento é diferente. Então começamos a trazer uma luta de ideologias. Então isto é um dos desafios, ou seja, é um dos problemas que a igreja atual passa. Então a Louvado falta seja de Deus. união entre os homens de Deus. Yes. Então, como é que a igreja pode ultrapassar esses problemas? Então, a igreja vai ultrapassar esses problemas no momento em que darmos as mãos e entender que o nosso objetivo é único. E qual é esse objetivo? Levar maior número de pessoas a conhecer a Cristo. Porque a nossa missão é justamente essa, pregar a palavra, para que o homem conheça o Senhor Jesus Cristo. Entenda, olha, em Moçambique é uma terra grande, tem um povo abençoado. Mas cada povo, ou cada moçambicano que reside nessa pátria, ele carrega uma etnia diferente, carrega superstições diferentes, carrega uma cultura diferente. Então, alguns, na sua cultura, estão tão apegados à sua cultura que dificilmente aceitam o Evangelho. Então, nós como homens de Deus, nós como igrejas atuais, devemos estar firmes e unânimes a pregar a verdade para que essas pessoas que estão presas no sistema da sua tradição possam conhecer a Cristo. Uau, louvado seja Deus. Um dos problemas que a igreja está a enfrentar atualmente é a questão da homossexualidade. Yes. Isso também verifica-se muito no Brasil. Aqui em Moçambique é algo que ainda não se verifica tanto assim. Então, em linhas gerais, o que você poderia dizer sobre o posicionamento dos homens de Deus a respeito deste assunto? Como é que a igreja deveria se posicionar? Primeiro, como igreja, não é? Nós temos que em nenhum momento aceitar essas práticas, porque é contra-bíblico aceitar que haja um envolvimento entre homem e homem. A Bíblia, a palavra de Deus, no livro de Levíticos, assim que é, traz uma ilustração de uma ordenança dada por Deus, dando a proibição do relacionamento de homem com homem. Ou seja, Deus fez a mulher para que essa seja parceira idônea do homem, e não fez o homem para manter-se no relacionamento com o homem igual. Então todos os homens que praticam, ou seja, que concordam com essas áreas, automaticamente esses terão um fim trágico. Uau. A Bíblia especifica isso no livro de Romanos capítulo 1. Todo ele fala sobre desse tipo de práticas. Então, os homens que praticam este tipo de atos, meus senhores, estes têm um castigo diante da presença de Deus. Porque em nenhum momento podemos concordar. Nós como igreja devemos revelar a imagem de Cristo. E Cristo não foi homossexual. Cristo foi um homem que trouxe o evangelho da verdade para a libertação do mundo. Então, se alguém pratica o homossexualismo hoje, precisa de libertação. Okay. Precisa da palavra de Deus. Uau, louvado seja Deus. Então, qual seria um conselho que você poderia deixar à igreja em geral e para os jovens que estão a trilhar o evangelho? Primeiramente dizer assim, lembra do teu Senhor nos dias da tua mocidade. Porque nós temos uma vida pela frente, mas se vivemos essa vida sem o Senhor Jesus Cristo, nada importa. Então, o conselho que eu daria a todos aqueles que estão a acompanhar este canal e tanto outros que também poderão acompanhar, é nós nos lembrarmos do nosso Criador enquanto nós podemos o achar, porque a vida só se faz nesta vida com Jesus Cristo. Então esse é o conselho que eu deixo e vou apelar uma vez: vamos entregar os nossos corações diante da presença de Deus. Uau, louvado seja Deus. Homem de Deus, muito obrigado por estar aqui conosco. Talvez deixar aqui últimas considerações, sei lá, beijos, abraços, né? Últimas considerações. Últimas considerações vai para o meu pastor Frank, a igreja Awake Grace Minister, pelo trabalho. Os desafios são mesmo esses que aqui já foram citados. Então, endereçar saudações ao ministro Jorge, ao ministro Dércio e ao apóstolo Paulo, e agradecer imensamente pelo convite. God bless you a todos que nos acompanham pelo canal. Uau, louvado seja Deus. O meu conselho para toda essa série, muito obrigado, homem de Deus. O meu conselho para todos os jovens cristãos é o seguinte: meu jovem, diante das dificuldades e todos os problemas que você pode se encontrar, a única coisa que você pode confiar, a única pessoa em que você pode depositar a sua confiança é o Senhor Jesus. Não há ninguém que você pode depositar a sua confiança que não pode vir a te decepcionar. Você pode depositar a sua confiança em riquezas e voltar a
se decepcionar. Pode depositar a confiança, sei lá, em outras coisas, mas voltar a se decepcionar. Mas quando você deposita a sua confiança no Senhor Jesus, você alcança benevolências, porque o Senhor Jesus não irá te decepcionar mediante a confiança que você vai depositar nele. Então confie no Senhor Jesus, deposita a sua confiança inteiramente a Ele, pois Ele é quem trabalha para o funcionamento da sua fé. Em nome do Senhor Jesus. Chegamos na reta final do nosso vídeo. Se você foi abençoado, por favor, subscreva-te e ative o sino das notificações rumo aos subscritores que nós iremos proporcionar através de vocês. Então, se você é novo nesse canal, faça isso e Deus abençoe e nos vemos na próxima série. Amém. Louvado seja Deus.